Graça e paz, meu irmão, gratidão, damos a Deus pela vida. Hoje, dia 29 de maio de 2025, a gente continuará nossa meditação pelo livro de Jó, no capítulo 35. E o nosso versículo de trabalho será o versículo 6, e nele é dito: não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Nessa sequência de açoites, nessa sequência de embates entre as pessoas que ouviam Jó e que por algum momento tomam a liberdade de fazer uso da palavra para tentar convencer Jó do pecado que eles acreditavam que Jó tinha, nós temos aqui, vamos dizer assim, a continuidade das expressões de Eliú. E Eliú, ele sabe colocar as palavras. Ele sabe. Ele apresenta verdades realmente muito impactantes, né? Nós poderíamos dizer assim até que verdades indiscutíveis, mas o erro de Eliú, assim como o erro de todos, é não entender ou não perceber que há um propósito diferente da punição do pecado. Os amigos deles, e a gente precisa considerar que eles não têm acesso, eles não têm a compreensão, eles não foram iluminados. Talvez ninguém ali humanamente falando, nem mesmo Jó, nem mesmo os amigos, eles receberam do Senhor o entendimento, o discernimento, que nem toda ação que o homem recebia sobre si, principalmente ações no sentido de correção, era uma correção de Deus por algo de equivocado, por algo, vamos dizer assim, injusto praticado pelo homem. Então, o único ponto que não se sustentava no discurso desses amigos de Jó era justamente esse ponto. No versículo 2, logo, ele diz o seguinte: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E essa é uma verdade que se aplica a todos nós. Quem de nós, ou quem entre nós, poderia se apresentar como inocente diante do Senhor? Poderia utilizar as nossas práticas, as nossas boas, ditas entre aspas, boas condutas, para nos apresentarmos, somos justificados, puros, santos, na presença do Senhor. É bem verdade que a palavra diz que nós devemos buscar ser santos, porque Ele próprio é santo. Mas essa santidade, ela só existirá se nós estivermos nele, né? Como o próprio Senhor Jesus diz aí nos seus evangelhos, que acho que principalmente João, né? Que Cristo está no Pai, o Pai está nele. E se nós estamos no Pai, Ele próprio, Cristo, estaria em nós, né? Então é importante essa ponderação, essa, vamos dizer assim, essa assertiva. Não há como nós reivindicarmos o direito de sermos inocentes perante o Senhor. Porque o que nos inocenta é o amor dele, que nos inocenta, o que nos colocou em condições de justificados, ou seja, de alguém que praticou algo, mas que diante dos olhos do Pai. Agora, e essa prática não teve mais o valor para que nos condenasse? É o próprio ato do Filho do Pai. O interessante também é que ele coloca, também com muita sabedoria, que as nossas práticas aqui, boas ou maus, na verdade não interferem em Deus. Porque elas, na verdade, elas não ajudam em nada a Deus. Essas nossas práticas, elas trazem por concepções ou por resultados, né, na vida das outras pessoas. Bondade, generosidade, humildade, amor, ou blasfêmia, violência, agressividade, mentira. Isso tudo tem impacto direto na vida de terceiros, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos chefes de trabalho, dos nossos líderes da igreja, dos nossos irmãos da fé. Isso tem impacto. Ou seja, essa é uma forma de nos comunicarmos entre nós mesmos para que a gente possa anunciar que o amor de Deus está em nós. E quando essa prática ela não é exercida, principalmente a prática que santifica as nossas vidas, claramente a gente mostra uma vida de dissensão, ou seja, de afastamento do amor de Deus, do mandamento de amar o próximo. E aí sim, isso mesmo assim não afeta Deus em nada, mas vai afetar a nós mesmos, vai afetar as pessoas que estão próximas a gente. E isso, principalmente quando são práticas maléficas, nos leva a buscar socorro no Senhor, porque gememos e gritamos, porque nos sentimos perseguidos. Nós queremos, então, sermos libertos da mão daqueles que são considerados poderosamente, são nossos opressores. São as pessoas que nos angustiam, que nos causam medo, nos causam pavor. Aí a gente tenta buscar no Senhor. Mas mesmo buscando no Senhor, a gente tem uma grande dificuldade.
assim que aquela sensação de sofrimento nos abandona, parece que com ela também vai a nossa vontade de servir, de voltar, de entender que o nosso Pai cuida da gente. E a gente acaba voltando para as mesmas práticas. Por vezes é assim que acontece. Frequentemente, na verdade, é assim que acontece. E por fim, Deus nos traz um outro ensinamento, quando ele sugere a Jó, que Jó reclama porque não vê Deus. Ele não vê Deus ali, principalmente naquele seu momento, que tem buscado a presença e a resposta de Deus. E ele diz assim: espere com paciência, pois a causa de Jó está com Deus. E exatamente assim na nossa vida prática. Eu mesmo aqui nas minhas orações, eu tenho orado com o irmão Jano, com o irmão Valtair, com o irmão Coutinho. A gente tem feito corrente de orações, não que seja corrente de orações, a gente tem feito uma vida diária de orações. E eu tenho apresentado, por exemplo, dificuldades da minha vida pessoal, principalmente familiar, assim como eles também apresentam deles, para a gente poder se fortalecer um, orar pelo outro, dando sustentação. Por quê? Porque somente em Deus é que a gente pode entregar questões tão sensíveis, tão difíceis, questões que, na verdade, elas fogem da nossa capacidade humana de intervir. Eu acho que a maior possibilidade, por vezes, da gente resolver essas questões é quando a gente consegue, por meio de Deus, manifestar, ou seja, na nossa vida prática, atitudes, uma vida de compaixão, uma vida de compreensão, um falar, vamos dizer assim, com sensatez mesmo para corrigi-los, falar com brandura e amor. Quando a gente, talvez a forma da gente intervir é quando Deus intervém de forma muito efetiva no nosso próprio eu, nos libertando do nosso ego, nos libertando da nossa resistência em querer transferir a responsabilidade somente para que os nossos familiares cessem os ataques. Eu acho que quando nós somos a pessoa transformada, né, aí sim eu acho que é muito mais fácil Deus operar também na vida daqueles, é porque clamamos nas nossas orações. Mas fica aqui que a gente deve esperar com paciência e não desistir, principalmente se manter em oração, se manter em comunhão com Deus, porque os nossos feitos, nosso socorro, ele virá no tempo que Deus entender que seja necessário. Às vezes o negócio está intenso, está diário, porque nós ainda não, vamos dizer assim, ainda não foi alcançada a proposta de Deus, nós ainda resistimos. E quanto menos resistimos ao processo da atuação de Deus na nossa vida, né, que seja por meio da dor, mais rápido será o processo. Bom, fica na graça de Deus e Pai nesse dia maravilhoso, dia lindo, temperatura super agradável, que seja um dia de produtivo. Não só produções materiais não, mas que você produza o amor de Deus no coração do teu próximo. Que Deus nos cuide, meu irmão.